Ouvintes da Rádio Alto Minho, estamos aqui para o programa semanal Momento de Inspiração, ainda neste mês de janeiro, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão. Muito boa tarde, Maria do Céu, boa noite para aqueles ouvintes que nos ouvem também à noite e aqueles que nos ouvem também nas redes sociais a qualquer hora do dia. Vamos hoje para uma emissão com um tema muito interessante. E sem chapéu. E sem chapéu, sim. Hoje o vento levou o chapéu. Hoje ficou sem chapéu, foi ao sair do carro. Foi assim uma coisa engraçada. Pronto. Isto é uma brincadeira. Hoje o tema é muito interessante porque fala-nos da vida adulta e do contraponto com o nosso percurso até lá, porque ninguém nos prepara para isso, não é? É verdade. Eu acho que, olá ouvintes, espero que estejam bem, independentemente da hora, do tempo que nos estejam a ver ou a ouvir. Obrigada por estarem aí, obrigada por serem a nossa força para continuarmos a fazer estas reflexões uma vez por semana. E isto só existe porque vocês estão aí, e obrigada. Sempre que tiverem alguma dúvida, sempre que quiserem colocar uma questão ou alguma crítica, vocês sabem que nós sempre estivemos abertos a isso e sempre respondemos de uma forma individual ou então quando estamos em antena. Por isso, sempre que tiverem algo que nos possa ajudar ou que vos possa ajudar, nós estamos aqui para isso. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre... Vamos falar de adultos. Sim, e toda aquela educação que nós não temos e toda aquela preparação que nós não temos. A preocupação é, quando somos pequenos, ir à escola, aprender as coisas básicas, como fazer contas, saber ler, saber escrever, mas depois há um bocado de alienação sobre a fase seguinte, que é... a mudança para a vida adulta, não é? E depois há conceitos que nós absorvemos sem que nos sejam dados de uma forma direta, que acabam por ser uma utopia e acabam por ser às vezes enganadores, super enganadores, e até com o tempo até nos tirarem o tapete. Este programa também surgiu no seguimento de uma conversa que uma amiga da minha filha, com 15 anos, teve comigo, que ela dizia assim: como é que nós sabemos que estamos preparados para a vida adulta? Como é que nós encontramos um apartamento? Como é que nós gerimos o dinheiro? Como é que se faz isso? Como é que nós sabemos que somos capazes de fazer? Porque até agora, essa menina dizia, ninguém me ensinou, e eu tenho questões sobre isso. E eu acho que é muito curioso, porque uma das coisas que eu falo e que se fala muito lá em casa também, é uma educação ligada àquela parte mais pragmática da vida. O que é que se deve fazer quando se tem o primeiro emprego? Como é que se deve gerir o dinheiro? Porquê? Porque nós estamos preparados e depois acontecem coisas, tipo, recebe-se o primeiro dinheiro, faz-se logo aquelas compras que nós gostamos muito e não pensamos que temos 30 dias à nossa frente e que esse dinheiro deve ser repartido pelos dias, pela alimentação, pelas faturas que têm que ser pagas todos os meses. Ninguém nos ensina a fazer isso. E sobretudo nos jovens, o facto de irem para a faculdade e depois, quando saírem de lá, saberem que têm que batalhar neste caso por um emprego, porque não é sinónimo de que cheguem cá fora e as coisas apareçam logo à primeira, e muitas vezes não estão preparados para isso. Não é? Muitas vezes depois há muitos problemas, não é? Entre os jovens que acabam a sua fase académica, não é? Depois de se entrosarem melhor com a vida, porque não lhes foi dito isso, não é? Foi-lhes dito que iam tirar um curso porque a seguir vinha um futuro. Não é? Isto, e um dos conceitos que é mais terrível tem a ver com os sonhos e com a ver com alimentar os sonhos e vivermos com os nossos sonhos, e nós, à medida que vamos crescendo e que vamos tendo mais idade, com a sorte de estarmos bem e temos alguma qualidade de vida, nós percebemos que os sonhos, muitos dos sonhos ficam pelo caminho, muitos dos sonhos não se realizam, e nós muitas vezes temos que reinventar, temos que reformular
os sonhos, e porque há sempre muitas ideias de que nós, se alimentarmos as ideias, se as construirmos, se lhes dermos vida, se fizermos, se nos sacrificarmos para isso, que eles que se realizam, e muitos não é assim. E eu acho que isso é outra utopia, não é? Eu acho que e é muito aqueles clichês que se dizem, não é? Que lutando muito se consegue, e todos nós conhecemos muita gente que luta muito e que nem sempre consegue. E de que forma é que nos podemos preparar ainda antes dessa fase, da fase adulta? Como é que nós podemos preparar? Não. Como é que nós podemos preparar os outros, neste caso, os descendentes, não é? Sim, mas relativamente à ideia dos sonhos, e nós acho que falamos muito também no programa sobre isso, está muito relacionado com o que faz sentido para nós no momento. Mas Thich Nhat Hanh, que é um monge budista extraordinário, diz assim, ou disse, nós já repetimos isso muitas vezes no programa, graças a Deus que nós não temos tudo o que desejamos num determinado momento, porque nós somos crianças mimalhas e que queremos aqui e agora, e às vezes levantamos as mãos ao céu, e eu já o fiz também, e dizer graças a Deus que isto... E isso também nos obriga a estabelecer objetivos. E eu acho que, acima de tudo, que nos leva para um caminho da flexibilidade. Porque nós, quando queremos muito alguma coisa, nós ficamos muito obcecados e acabamos por ficar bloqueados sobre tudo o resto que às vezes nos passa. E às vezes este bloqueio é o mais brutal em termos de frustração e de pouca realização, porque nós temos uma ideia tão fantástica, tão estereotipada, tão sonhadora de algo, que às vezes é completamente ilógico, completamente impossível lá chegar, porque alimentamos com tanta realidade e às vezes com tanta ilusão que não é mesmo possível. E eu acho que das coisas mais extraordinárias, e nós fizemos, já falámos disso acho que no final do ano passado, é fazer aquela análise dos objetivos em que eles têm que ser alcançáveis, têm que ser mensuráveis, têm que ser possíveis, têm que ser palpáveis, e eu acho que nós tivermos a ideia de que queremos alguma coisa, mas que se fizermos um plano extremamente pragmático e flexível, nós com o tempo podemos ver se é possível ou não. Há também, relativamente aos sonhos, aqueles sonhos de médio e longo prazo, e nós temos que ver o que no nosso caminho as coisas vão fazendo sentido, mas é importante nós sabermos o que é amanhã, daqui a um ano, daqui a 5 anos, onde queremos estar, o que queremos fazer, e isso dá-nos uma ideia muito mais ampla, porque nós não sabemos o que é que nos vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos, e isto, se nós tivermos esta ideia de pequeno, do aqui e agora, e para daqui a 10 anos, nós vamos abrir a nossa mente. E o objetivo disto tem a ver com a nossa mente. E temos que gerir esse percurso para que não se torne um pesadelo. Um stress. E um pesadelo. Exatamente. E em vez de ser uma coisa fantástica que nos alimenta, que nos motiva e que nos inspira, que seja um fator de acordarmos de manhã e pensar mais um dia que nós chegamos Exatamente. Lá. Não pode ser, porque isso então significa que aquilo realmente não é o nosso caminho. Outro conceito que é extraordinário, que ainda vamos falar de outros, é que muitas vezes pensa-se que o amor só numa relação que funciona. E não, queridos ouvintes, não. Isto também falei com essa menina relativamente às relações. O amor é algo que se vai construindo e que se vai alicerçando e que pode ficar cada vez mais sólido ou não, mas eu acho que o amor é daquelas coisas que Leo Buscaglia dizia que todos nós temos que aprender. E infelizmente não conheço ninguém, tirando algumas pessoas de quem eu leio, que realmente se preocupa em amar e saber o que é isso. E saber trabalhar isso ao longo da relação, não é? Porque nós pensamos que isso é uma coisa que acontece e pronto, e depois vemos, mas não, eu acho que o amor é algo que nós devemos contemplar como um detalhe da nossa vida, em que nós temos que investir para que corra bem ou não corra bem. E nós já falámos muito disto quando falámos sobre Leo Buscaglia. Isso implica muitas vezes cedências e acordos e alguns sacrifícios, entre aspas, não é? Sim, e eu acho que muitas pessoas não estão dispostas a fazer. Nós temos uma ideia muito romântica do amor e de uma relação. Sim. E à medida que as coisas vão acontecendo, nós percebemos que as coisas não são assim tão fáceis. E nós também, nesses programas que fizemos sobre Leo Buscaglia, que escreveu um livro fantástico sobre o amor e o que é o amor, e acho que
que só acho que é a pessoa mais extraordinária, se quiserem ler. Ele dizia muitas vezes que se nós colocássemos o amor como um objetivo, como colocamos, ou como um sonho, como colocamos as outras coisas todas, e se nós definíssemos metas, e se nós fizéssemos planos, e tudo iria correr bem, e a taxa de divórcios iria reduzir imenso, porque aquela ideia do amor extraordinário, sem dramas, sem cenas, sem chatices, é completamente utópico. E também aquelas pessoas que dizem que sem dramas não há amor também é ridícula, e eu acho que nós temos que encontrar aqui o bom senso entre todas as variáveis da vida. Mas, queridos ouvintes, relativamente aos sonhos e relativamente ao amor, acho que nos sonhos está sempre o amor, tal como um trabalho, tal como na escola, tal como ter saúde, tal como qualquer coisa que você queira na vida, é preciso investimento, dia a dia, sem estar bem disposto a estar mal disposto. É um trabalho diário. E é uma prioridade. Se para si o amor ou uma relação é uma prioridade, tem que estar incluída nas suas funções diárias, como ir à casa de banho, como lavar os dentes, como almoçar, ou como jantar, ou como beber água. Por isso, queridos ouvintes, isto é daquelas coisas que se trabalha e não é daquelas coisas que nós temos como inatas. Inatas é a circulação de sangue. Mesmo a nossa circulação de sangue pode ser bloqueada por qualquer coisa que pode acontecer nas nossas veias e artérias, e por isso, queridos ouvintes, nada que nós temos na nossa vida é inato. Tudo as coisas têm que acontecer e nós temos que fazer a nossa parte para que isso aconteça. E eu sugeria mesmo que, e talvez se nós colocássemos o livro, talvez se pudermos no link deste programa de Leo Buscaglia, seria uma coisa fantástica. Não sei se há à venda, porque já é muito antigo, mas talvez se encontre sei lá, online, e nós vamos procurar. Por isso, queridos ouvintes, não há nada como às vezes ter aquela ideia de que o amor, que é uma coisa inata e que nós não temos que fazer nada por ele, e depois quando morre, e quando acontece, e depois há um a sacrificar-se, e depois há o outro que não se sacrifica. Isso acaba por não ser nada. E nesta área das relações entre as pessoas, neste caso entre o casal, há a questão dos filhos, que podem ser redutores de liberdade e de acréscimo de preocupações também, não é? Eu acho que muitas vezes não é essa noção. É? Eu acho que a questão dos filhos é outro conceito que nós temos como uma verdade absoluta. Também tem a ver com a sobrevivência, tem a ver com a continuidade da raça humana, digamos assim, e da família em micro, de uma forma micro. Mas ter filhos muitas vezes nós não muda temos, tudo, não é? Muda tudo. E não se tem, e também se tem os filhos assim de uma forma muito romantizada também, e os filhos não se tem bem a noção de que realmente os filhos alteram completamente a vida, e eu acho que tem que haver a preparação para isso. Para além... Desculpe, e aqui nesta fase, voltamos ao primeiro ponto, é aqui que nós depois começamos a preparar os filhos, neste caso, Sim. para a vida adulta. Sim. Ou seja, fazer que aconteça aquilo que possivelmente não aconteceu connosco. É verdade. E os filhos está muito relacionado com o amor. Os filhos é algo que uma pessoa até quer muito, mas depois, à medida que eles vão crescendo e que corre tudo bem, graças a Deus, aborrecemos-nos, chateamos-nos, começamos a ver, depois é caro, depois é barato, depois portam-se mal e não são educados, depois as escolas, e depois os cursos, e depois o que é que vão ser, e depois a personalidade, ou seja... E monopolizam depois, até nas festas, às vezes monopolizam as festas, não é? Quando estão muitos adultos, não se fala de nada a não ser dos filhos. Já percebemos isso. É verdade. Pronto. Mas normalmente é os extremos, ou para se falar de uma forma extraordinária sobre os filhos, como são bonitos e como são prendados, ou então como são como dão chatices. Ou então para trocar experiências, não é? Sim, mas normalmente são estes dois extremos, e eu acho que encontrar o caminho do meio tem muito... nesta questão está muita virtude. E eu, queridos ouvintes, eu vou dizer uma coisa que é muito dramática, mas que todos os dias eu penso nisso. Mas antes disto queria dizer que os filhos e o amor e a ausência de conflitos é aquela coisa que
que nós não podemos retirar. Agora, nós devemos aprender realmente a estar, a educar, a ter paciência, a ensinar sem querer que sigam as nossas pisadas ou que sigam as pisadas deles com liberdade, mas sempre com um apoio e um acompanhamento contínuo. Eu sou contra portas fechadas, eu sou contra essas coisas. Eu acho que nós temos que, à medida que eles crescem, eles querem o espaço deles, mas nós temos que nos incluir e temos muitas vezes que ser inclusivos para que nos aceitem no espaço deles. Isso é uma criação nossa. É muito mais fácil para nós fecharmos a porta e irmos à nossa vida do que nos aborrecermos e até muitas vezes temos atitudes, pronto, com o tempo passam, mas nós estarmos ali porque para nos sentirmos incluídos, porque é muito fácil eles nos excluírem à medida que crescem. E isto é um trabalho de toda a vida. E agora digo muitas vezes, mas eles falam, eles portam-se mal, eles gritam e quando há mais, eles andam sempre ou monopolizam as conversas, ou fazem muito barulho, ou são chatos, ou zangam-se entre eles. Eu lembro-me e eu já contei algumas vezes isto também no programa, que quando eu ia fazer tratamento ao IPO com o meu pai, passava sempre pela ala pediátrica. E isso foi para mim uma terapia de choque. Eu sempre que as minhas filhas hoje estão a gritar, estão a chorar, eu digo, graças a Deus, quantos pais gostariam de ouvir dos filhos este comportamento? É claro que nós temos que educar, mas acima de tudo nós temos que dar graças a Deus porque eles estão ali, porque eles são saudáveis e pronto, obviamente que não podem ser selvagens, nós vivemos numa sociedade e há regras e eu acho que é importante as pessoas terem a noção das regras, porque quanto mais nós sabermos das regras, melhor podemos viver sem constrangimentos e pronto, seja o que isso for. Mas não devemos colocar isso como um aspecto eminentemente negativo, não é? Não, eu acho que não. Eu acho que nós temos que saber lidar com isso e quando podemos perder a paciência porque somos só seres humanos, eu acho que devemos demonstrar aos nossos filhos que há algumas coisas que não se alteram nunca, mesmo para além da morte, que é o nosso amor incondicional por eles. E qualquer coisa que pode haver uma zanga, pode haver qualquer coisa que nos aborreça pontualmente, há algumas coisas que são completamente inalteradas. E eu acho que isso dá uma confiança, uma estabilidade e uma paz e uma tranquilidade às crianças, mesmo que depois que lhes permite ver aquela questão pontual como uma questão pontual que vai ser boa até para a vida deles. E nós temos que separar um bocadinho as nossas questões para que algumas coisas sejam completamente estabilizadas e alicerçadas e que não se alteram. Avançando no tema 2, Maricel, temos uma coisa, agora um aspecto muito importante, que é a estabilidade financeira. Que também não é muitas vezes transmitida às crianças, não fazemos isso logo desde idades mais novas, e que tem a ver com o facto de sabê-las educar para que no futuro saberem que ninguém dá nada a ninguém, não é? Isto tem a ver com aquela conversa da amiga da minha filha, que é a questão financeira, como é isso. E quando estamos a falar disso, desculpe Maria José, não estamos a falar do aspecto em que vou ter muito dinheiro para gastar no que eu quiser. Não. Primeiramente vou ter uma estabilidade que me ajude diariamente ou mensalmente a suprir as minhas necessidades, quando muito básicas e um bocadinho mais, mas há cá muito aquela ideia de que vais ter isto e aquilo, não é? E nós vemos até, desde que vemos as crianças, muitas vezes, de volta dos pais a dizer para comprar, porque não têm a noção de que não é? Do real valor das coisas e das necessidades e daquilo que pode e não pode ser num determinado momento. E também isto tem muito a ver com os sonhos, e porque nós temos sonhos e é fantásticos de ter muito dinheiro, de poder comprar isto, aquilo e não sei quem, sei que mais, mas ninguém ensina, e isto também tem a ver com os sonhos, ninguém ensina que o primeiro emprego ou o primeiro dinheiro que vamos ter, e quando nós estamos sozinhos temos que o saber gerir, e ninguém ensina a fazer essa gestão. Por acaso, ninguém ensina, claro que hoje já quase não se usa, quase que ninguém ensina como é que se preenche um cheque. Está bem, hoje quase que não há cheque, já está ultrapassado, mas existe. Ninguém ensina como é que se abre uma conta e depois como é que se vai gerir esse dinheiro, como nós falámos no início do programa. Como é que depois gerir o que lá está, não é? Sim, e até porque quando se tem o primeiro salário, digamos assim, ou quando se tem uma mesada, nós temos que saber qual é o espaço de tempo que esse dinheiro deve durar e o que é que podemos gastar e o que é prioritário
necessário fazer quando nós recebemos imediatamente esse dinheiro. Se nós tivéssemos essa formação, e é verdade, por exemplo, eu falo muito que na educação para a cidadania deveria haver algo nesse aspecto. O que é que são os bancos? O que é que se deve fazer? O que é a contabilidade? O que é que são impostos? Essas coisas que é cultura geral e que ninguém ensina. O que é o IRS, por exemplo? Como é que quais são as faturas que são incluídas? Claro que isto já é um bocadinho mais avançado. E mas sobretudo porque é que temos que preencher esse documento. Exato. E porque é que temos que pagar. disponibilizar dinheiro para o Estado. Não é? Exato, e porque é que nós temos que pagar? E o que quer dizer o PIB? Essas coisas assim que fazem parte da cultura geral não é ensinado. Neste caso, literacia financeira, que cada vez faz mais falta, como estamos a constatar agora até em altura de pandemia, com este choque entre a crise sanitária e a crise económica, uma coisa que de facto devia ser ensinado, até com, bem a propósito, o item seguinte do programa, que é a história de economizar, não é? As pessoas não têm muita noção de economizar, por diversas dificuldades que possam ter, mas também muitas vezes quando têm brechas para o fazer também não fazem, não é? Sim, e eu acho que estas questões de não termos nenhuma informação e formação acaba por gerar depois comportamentos negativos, ciclos viciosos, empurrar literalmente com a barriga determinados problemas que só se agravam com o tempo. E eu conheço vários dramas que têm a ver com essa falta de formação. E eu acho que as escolas que deviam incluir, e eu falo muito na educação para a cidadania, esta questão do que é o básico da nossa vida. Sim. Porque ninguém ensina nada. Nem nós pais ensinamos, olha, porque assim, isto há extremos, há pessoas que, pronto, que não têm problemas em pagar faturas, mas há outras pessoas que têm muitos problemas para pagar faturas, e há muitas pessoas que têm problemas em gerir o dinheiro que têm para que ele consiga, digamos assim, responder às necessidades do mês. Mas Maria do Céu, isso não seria, na cabeça de muitas pessoas, uma discussão e um ensinamento muito sério para crianças tenras, de tenra idade, crianças ainda não muito se esqueça novas? que este tema do programa surgiu exatamente pela conversa que a amiga da minha filha com 15 anos teve. Ou seja, e depois temos o histórico da família. Se uma família não tem dificuldade em pagar contas, as crianças nascem com facilitismo de que tudo é fácil, que não há contas da luz, da água, do telefone, porque E perdem um bocado a noção depois do que é a vida real. Sim, não? ou então que um carro para andar é preciso combustível e tem que se pôr combustível, mas o carro para andar não precisa só de combustível, é preciso manutenção, é preciso óleos, é preciso fazer inspeções, e ter um carro por si só não é só o carro, mas é tudo o custo que o carro tem. E isto é só um exemplo. Isto é só um exemplo das coisas que realmente nós crescemos sem nenhuma informação. Eu falo também por mim, aquela questão, há pessoas que dizem ou dar uma mesada porque eles acabam por saber ou poupar, mas isso também não chega, é preciso realmente formar as pessoas. Eu acho que assim como nós aprendemos a gramática, aprendemos inglês, é um bom exemplo, adaptado. Maria do Céu, a mesada, quando se dá a mesada ao filho, tem que se lhe dizer, por exemplo, que pode começar já a fazer uns ensaios de como não gastar, por exemplo, a mesada toda. Isso é difícil, não é? Porque é difícil para um adulto, muito também é para uma criança, não é? Sim, mas acaba por ser um princípio. Um esforço que tem que ser trabalhado. Sim, e é um princípio, é um princípio de vida. E por isso acho que se tem filhos, e acho que se devia preocupar, e quando está, por exemplo, a pagar as suas faturas sem nenhum drama, e obviamente que há situações que são extremamente complicadas, mas que se tenha a noção daquilo que há para pagar e daquilo que se tem que fazer e como se deve gerir. Depois, a outra ideia é que realmente nós às vezes, e nós falamos muitas vezes nisso, porque nós desperdiçamos, nós temos o nosso orçamento familiar, mas se nós tivéssemos algum cuidado, nós desperdiçaríamos menos, e esse dinheiro que nós desperdiçamos, nós conseguíamos colocá-lo numa caixinha ou qualquer coisa e ver o que é que isso dava ao final. Era um milheiro.
um grande mielheiro. Isto pode ser uma ideia, basta lá pôr nem que umas moedas. É verdade. E isto, eu não estou a dizer, ouvintes, neste momento de pandemia, vocês façam as contas, vocês não vão aos cafés, porque não se pode ir aos cafés. Você veja o que poupa nos lanches, nos cafés, numa água que sai para beber uma água e nessas coisas todas, porque agora se vai trabalhar, até leva consigo. Muitas vezes, há outro aspecto em relação a isso, é que muitas vezes não é o que se poupa, é também percebermos que se calhar isso não fazia falta. Exato, e até aquilo que esses snacks ou essas coisas que nós gastamos até nos faz muito mal e até não é benéfica em termos de saúde. Também temos que pensar nisso assim. Eu conheço pessoas que perderam certos hábitos que tinham, a propósito do primeiro confinamento, perderam certos hábitos que tinham porque ao fim de um tempo desabituaram-se daquilo e depois não voltaram porque até perceberam que de facto aquilo era assim uma espécie de uma coisa supérflua. Eu não estou a dizer que as pessoas não devam ir, nem pensar, nem pouco mais ou menos. Mas às vezes há uns exageros, não é? Sim, mas imagine, neste momento em que nós não podemos ir para lado nenhum, vocês façam mais ou menos uma estimativa de quanto é que gastam por dia, ponham esse dinheiro num cofre ou numa coisa qualquer, ou no mielheiro, e esse dinheiro somado até dá para umas férias, dá para um fim de semana. Queridos ouvintes, é isso que nós temos que investir, sei lá, até para ir para um dentista que é preciso um orçamento extra ou qualquer coisa extra, e nós precisamos de ter também essa almofada para nos socorrer quando nós precisamos, ou até mesmo para uma compra completamente supérflua. Não se esqueçam que investir tem muito a ver com investir na nossa vida, tem muito a ver com investir naquilo que é prioritário para nós. E aquilo que é prioritário para nós precisa do nosso empenho. Muito bem, Maria Sá, nós estamos muito próximo do final do programa, o tempo passa depressa, mas temos aqui só duas coisinhas para fechar, tem que ser num minuto. Vamos ver se conseguimos colocar estes dois pontos tão difíceis e que necessitavam de mais tempo, que é chamar a atenção das crianças também para o aspecto educativo. A educação é muito importante em todos os aspectos da vida, e todo tipo de educação cívica, educação académica, tudo, e também o fator da saúde. Não devemos descurar a saúde, e muitas vezes isto também não é transmitido às crianças. Não. Se estiver doente, alguém resolve, não é? Mas a criança tem que ter noção que quando entrar na fase adulta isso acaba, e ela vai ser responsável por si. Exato, mas também esta questão da saúde, e é só num minuto, não é uma questão que também precisa de investimento nosso, precisa do nosso cuidado, precisa do nosso carinho, precisa da nossa atenção, desde pequeninos. E eu acho que se nós tivermos uma educação diferente, saber que podemos ser proativos relativamente à saúde, com dormir, beber água, fazer algum tipo de desporto, ir ao médico com alguma regularidade, fazer essas coisas, isso é o melhor investimento que nós podemos fazer na nossa vida. Porquê? Porque é isso que nos permite depois sonhar, educar, fazer, reinventar, ou então simplesmente viver e tentar viver o melhor possível. Obrigado, Maria do Céu. Hoje falámos de coisas que ninguém conta. Que ninguém ensina. Ninguém ensina, é exatamente melhor dizer. Pior. Que ninguém ensina para a fase da vida adulta. É verdade. E, Maria do Céu, fechamos hoje com uma música, como sempre, que vai ser ouvida na emissão áudio da Rádio Alto Minho, e que é... Audio Machine e Truth. Não fosse o nosso programa hoje a falar da verdade daquilo que não nos ensinam. Então, é verdade. Para todos, muito obrigado. E até ao próximo programa. Até ao próximo programa.